A aula de hoje é sobre corrente interferencial vetorial, tudo bem? Então, conhecido como CIV no dia a dia das clínicas, tá? A corrente interferencial vetorial ou corrente interferencial por si só, que são duas formas de aplicação dessa corrente, a gente vai ver como que a gente faz isso, ela é considerada uma corrente de média frequência. Então, diferente do TENS, ela é um recurso de analgesia também, mas ela tem uma frequência portadora maior, tá? Então, assim, qual que vai ser a principal diferença entre as duas correntes? As duas trabalham para diminuir dor do paciente, mas a corrente interferencial ela é de média frequência. Ou seja, a principal diferença que ela tem com relação ao TENS é que ela é uma corrente mais confortável para o paciente. Não é tão desconfortável a sensação de choque que ela gera no paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem mais medo do choque, da corrente, a corrente interferencial é um tipo de corrente que eu posso utilizar. Beleza? E a gente vai entender quais são as diferenças entre elas durante a aula e como que a gente consegue aplicar essa corrente, assim como a gente fez com o TENS. Certo? Vamos começar falando um pouquinho de ciência, só para vocês entenderem um dos problemas que a gente tem hoje em eletroterapia. E porque eu falo para vocês que ainda tem muitas respostas que nós não temos, tá? Se vocês jogarem no PubMed, que é uma base de dados de artigos científicos, de ciência, né, de pesquisa científica, uma das maiores do mundo, onde você encontra o máximo de artigos que você puder, se você jogar lá corrente interferencial ou estimulação por corrente interferencial, a gente encontra um resultado de 114 artigos. Ou seja, de tudo que tem ciência no mundo, porque essa base de dados é uma das mais completas, nós vamos encontrar 144 pesquisas realizadas no mundo até hoje. Beleza? Se a gente for comparar o número de pesquisas que existem com outras modalidades terapêuticas para diminuir a dor, como, por exemplo, aspirina, é que eu passei sem querer. Aspirina, vocês vão encontrar 59.156 artigos. 59.156 pesquisas. Então vejam a discrepância de estudos que a gente tem, por exemplo, para um recurso totalmente comum do dia a dia, que é a aspirina para diminuir a dor, comparado com a corrente interferencial. Então a gente ainda está engatinhando no que a gente fala de pesquisas ou de intervenções baseado em modalidades terapêuticas relacionadas à eletroterapia. Então, a gente ainda não tem grandes respostas se realmente esses recursos são efetivos, principalmente para pacientes que tenham dores crônicas, tá? Como eu falei para vocês na aula de TENS, esses pacientes eles parecem evoluir muito bem quando as dores deles são mais traumáticas, agudas. Esses recursos trabalham muito bom, são muito bons. Num paciente que tem dor crônica, esses recursos não são muito interessantes, porque a gente já tem muitas variáveis envolvidas à dor dele, não só a lesão tecidual em si, como a gente discutiu na aula de neurofisiologia da dor, beleza? Mas, por definição, o que é corrente interferencial? Então, corrente interferencial, lembra que eu falei para vocês, é um nome comercial dessa corrente. A gente deve caracterizar as correntes, tá? Então, a corrente interferencial, ela é uma corrente alternada, então ela alterna entre polos positivos e negativos. Isso faz com que ela seja uma corrente despolarizada. Então, assim como o TENS, eu posso utilizar em placa e parafuso, posso utilizar em cima de regiões que tenham metal, sem problema nenhum, tá? Porque é uma corrente despolarizada, ela alterna entre o polo positivo e negativo. É uma corrente simétrica, com pulsos retangulares ou sinusoidais, aqueles pulsos que fazem assim, ou os pulsos quadrados. Ela pode ser das duas formas. De média frequência, o que isso significa? A frequência portadora dela varia entre 1000 Hz e 10.000 Hz. Lembra?
E de onde vem esse nome? Corrente interferencial. Porque, obrigatoriamente, para que você tenha uma interferência entre a corrente, por isso que vem o nome interferencial, você precisa ter 4 canais trabalhando, né? Na verdade, 2 canais com 4 eletrodos, desculpa. 4 eletrodos com 2 canais. Então, eu tenho um canal com a corrente passando por ele, o outro canal com a corrente passando por ele. E para que aconteça o que a gente chama de corrente interferencial vetorial, eu preciso ter a interferência entre esses 2 canais. Beleza? Então, durante a aplicação, nós vamos ter uma corrente cruzando sobre a outra. Por isso que daí que vem o nome interferencial. Certo? Por que eu disse para vocês que essa corrente é uma corrente mais confortável para os pacientes do que o TENS, tá? Se vocês olharem nessa fórmula aí, não se assustem. Ela é meio feia, mas é facinho de entender. O Z significa impedância da pele. Significa resistência da pele, tá? A resistência que a corrente encontra para passar pelos tecidos do nosso corpo. Isso a gente chama de impedância da corrente, tá? Então, resistência da pele é igual a 1 dividido pela frequência da corrente. Ou seja, quanto maior a frequência da corrente, porque ela está na parte de baixo da fórmula, menor vai ser a resistência dos tecidos para a passagem dessa corrente no corpo. Então, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência de uma corrente, menos resistência eu tenho de passagem dessa corrente pelo corpo. Então, é por isso que a corrente interferencial, ela promete alcançar tecidos mais profundos no corpo dos nossos pacientes, e ela também encontra menos resistência no corpo do nosso paciente para que ela chegue até esses recursos, esses tecidos mais profundos, beleza? Então essa é a principal diferença da corrente interferencial para o TENS, porque ela é de média frequência, então ela tem menos resistência à passagem nos tecidos, automaticamente ela é mais confortável e mais profunda durante a sua aplicação. E aí o que eu estava explicando para vocês é o seguinte: para que ocorra a interferência entre as 2 correntes, eu preciso ter 2 canais. Vocês estão vendo aí um canal cinza nesse desenho aí embaixo, que é o canal 1. Você tem um eletrodo em cima e um eletrodo embaixo. E o canal 2 é o canal preto, um eletrodo em cima e um eletrodo embaixo. Quando a corrente desses 2 canais se encontrar, você vai ter uma interferência entre essas correntes, bem no centro, bem onde elas se encontraram. Essa interferência vai fazer com que sejam gerados vetores de corrente elétrica, campo elétrico. Tudo bem? Tipo isso daqui, ó. Aqui na maca, vocês estão vendo o desenho da maca, não olha no paciente, olha o desenho da maca. Vocês estão vendo um canal de eletrodos assim, e a corrente está passando aqui entre eles, o outro canal de eletrodos assim, e a corrente está passando aqui entre eles. Quando essa corrente daqui cruzar com essa corrente daqui, no centro, você vai ter a interferência entre os 2 canais, entre as 2 correntes. Essa interferência gera vetores, no caso, 4 vetores, para a região onde a corrente não está passando. Beleza? Qual que é a vantagem disso? Em regiões muito grandes, que você precise de abranger a analgesia numa área maior, você pode utilizar o varrimento, que a gente chama, pode utilizar todos esses vetores para gerar analgesia em todo esse espaço. Então, quando a gente utiliza o TENS, por exemplo, você coloca um eletrodo aqui, outro aqui, você está gerando analgesia aqui só. No caso da corrente interferencial, se eu colocar um vetor aqui, outro aqui, um aqui embaixo, outro aqui embaixo, eu vou estar gerando analgesia numa área muito maior por conta da formação desses vetores, beleza? Só que esses vetores, eles só são gerados se o canal das correntes tiverem frequências diferentes, tudo bem? Então, ó, o canal 1 que eu mostrei para vocês aí, que é o canal cinza, que está assim,
ele tem 4.000 Hz de frequência. Ele só vai sofrer uma interferência no canal 2 se o canal 2 não tiver 4.000 Hz de frequência, se tiver uma frequência diferente. Qual que é essa frequência no caso do canal 2 diferente? 100 Hz. Ele tem 4.100 Hz no canal 2, como vocês podem ver aí na imagem. Então, o canal 1 tem 4.000 Hz e o canal 2 tem 4.100. Quando esses dois canais se encontrarem, você vai ter uma interferência entre essas duas correntes e você vai gerar vetores, tudo bem? Obrigatoriamente, para que esses vetores aconteçam, como vocês estão vendo no desenho aí, eu preciso ter 4 canais e eles precisam ter frequências diferentes de atuação, para que ocorra a interferência entre essas correntes e eu tenha a formação de vetores, o que a gente chama de corrente interferencial, daí o nome vetorial, daí a segunda parte do nome, que é a formação desses vetores aí, para abranger uma área maior de aplicação. Beleza? Quais são os efeitos fisiológicos dessa corrente? Então, assim como o TENS, ela vai gerar analgesia. Analgesia através de onde? Teoria das comportas, como a gente discutiu na aula passada, e também liberação de opioides endógenos. Aquela formação lá de opioides pelo próprio corpo no sistema nervoso central. Então, o efeito fisiológico, a forma de atuação é basicamente a mesma, tá bom? Isso gera relaxamento muscular, ela também atua na melhora da circulação sanguínea, no aumento da circulação sanguínea, e também atua na liberação de mediadores químicos relacionados à dor. Ela bloqueia, por exemplo, a ação da substância P, porque ela promove a produção de endorfinas, de opioides endógenos. Beleza? Então, assim, é uma corrente que vai ter a mesma atuação do que o TENS, os mesmos efeitos fisiológicos, atua da mesma forma, só que pelo fato de ser de média frequência, ela é mais confortável para o meu paciente e eu atinjo tecidos mais profundos do que o TENS atinge. Além disso, eu consigo trabalhar em regiões maiores, certo? Quando eu tenho essa formação de vetores. E eu só vou ter a formação de vetores quando as duas correntes que eu tiver utilizando se cruzarem e uma tiver a frequência diferente da outra, tá? O que caracteriza essa corrente de média frequência não é a frequência portadora, como eu falei para vocês, e ela tinha que ser entre 1.000 e 10.000 Hz. A frequência portadora da corrente interferencial, ela pode ser de 2.000 Hz ou 4.000 Hz. E esse é um parâmetro que nós escolhemos, beleza? Nós vamos utilizar a frequência portadora de 4.000 Hz quando o nosso objetivo for gerar analgesia, diminuir a dor do nosso paciente. E nós vamos utilizar a corrente portadora de 2.000 Hz se o nosso objetivo for utilizar essa corrente para fortalecimento muscular, para contração muscular. Ou seja, nós praticamente nunca iremos utilizar 2.000 Hz, porque nós iremos utilizar algumas correntes que são um pouquinho melhores do que a corrente interferencial para gerar contração muscular nos nossos pacientes. São as correntes que a gente vai discutir na próxima aula, principalmente a corrente que a gente chama de corrente russa, tá? Mas, professor, eu não tenho corrente russa, nem o FES na clínica, eu quero trabalhar fortalecimento muscular. Ótimo, a corrente interferencial, se você tiver ela, é uma alternativa sim que você pode utilizar, mas aí você tem que lembrar de que a corrente portadora, a frequência portadora dela tem que ser de 2.000 Hz, tá? E no caso que a gente está falando aqui na aula, com o intuito da aula e como normalmente a gente utiliza na clínica, no dia a dia, nós utilizamos a corrente de 4.000 Hz, frequência portadora de 4.000 Hz, tudo bem? Então esse é o primeiro parâmetro que vocês têm que escolher, frequência portadora, 4.000 Hz, tá? Oi, João. Oi. Então, essa de 2.000 Hz a gente não vai utilizar muito, pois ela não é tão eficaz quanto os outros aparelhos que a gente ainda vai ver, isso? Mas ela é eficaz, mas não tanto. Ela pode ser utilizada, mas tem aparelhos melhores. Tá, beleza. Beleza? O segundo parâmetro que vocês vão utilizar é o que a gente chama de amplitude
modulada de frequência, tudo bem? Ou frequência de modulação. Por que que existe esse parâmetro? Apesar da frequência portadora do nosso aparelho ser de 4.000 Hz, a gente precisa modular essa frequência de 4.000, ou seja, transformá-la em uma frequência menor para conseguir aplicar isso no nosso paciente. Eu não posso aplicar 4.000 Hz de frequência no meu paciente, senão eu posso dar um choque nele. Posso machucar ele, tá? Então, o aparelho, ele modula essa frequência de 4.000 Hz numa frequência menor, que é o que a gente chama de frequência de modulação. Esse é o segundo parâmetro que vocês vão ter que escolher para utilizar essa corrente, tá? A frequência de modulação vai depender do seu objetivo dentro da terapia, tá? Ela varia de 1 a 150 Hz, tá? Você vai escolher de 1 até 75 Hz, você tem uma janela para trabalhar aí, de frequência, para pacientes que estejam em quadros crônicos, ou seja, pacientes que não têm dores agudas, tá? E você vai escolher de 75 a 100 Hz para pacientes que estejam em estados agudos, beleza? Mas mais importante do que isso, tem uma forma mais interessante de pensar durante a aplicação dessa corrente. Isso é o que normalmente o pessoal preconiza, tá? Mas um raciocínio clínico em cima disso, que é mais interessante, é a gente levar em consideração a liberação de alfa e beta endorfinas durante a aplicação da corrente. Quando você utiliza as frequências mais baixas, de 1 a 75 Hz, essas frequências influenciam diretamente na liberação de opioides, na liberação de endorfinas. Só que em frequências mais baixas, de 1 a 75 Hz, você tem predominantemente uma liberação de um tipo de endorfina que a gente chama de beta-endorfina. Então, assim, em qualquer tipo de aplicação da corrente interferencial, você vai ter a liberação de endorfinas, mas quando você utilizar frequências mais baixas, entre 1 e 75 Hz, você tem liberação predominante de beta-endorfina, tá? Qual que é a característica da beta-endorfina? É uma endorfina que demora para ser liberada no sangue, mas ela tem um tempo de vida útil grande na corrente sanguínea. Então você tem estágios de analgesia mais duradouros. Beleza? Quando você escolhe essa aplicação, você também está liberando alfa-endorfina, só que numa magnitude menor do que a beta-endorfina quando você utiliza frequências mais baixas. Se você quiser preconizar a liberação desse outro tipo de endorfina, que é o que a gente chama de alfa-endorfina, você precisa utilizar frequências mais altas, de 75 a 150 Hz. Quais são as características da alfa-endorfina? Ela é liberada mais rápido no corpo, mas ela tem uma vida útil menor. Ou seja, ela causa analgesia muito rápido, só que essa analgesia tende a não durar muito tempo. Agora eu vou fazer uma analogia clínica para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem a atuação e a escolha desses parâmetros. Vamos supor que eu tenho um paciente que está com dor lombar e ele está travado, muita dor. Só que naquele dia eu quero realizar uma manobra de liberação miofascial com ele. Quando ele chegou, eu tentei realizar essa manobra, ele não suportava nem o toque da minha mão, de tanta dor que ele tinha naquela região. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma corrente de analgesia, por exemplo, a corrente interferencial, com parâmetros que vão facilitar a liberação de alfa-endorfina, que é essa endorfina que é liberada rápido. Então eu vou ter uma analgesia rápida, para logo depois da aplicação da corrente eu conseguir manipular o tecido dele ali, liberar o tecido, relaxar a musculatura dele. Então eu vou utilizar frequências mais altas na frequência de modulação. Agora, eu posso ter o mesmo paciente num estágio diferente da lesão, por exemplo, num dia que eu fiz muito exercício com ele, e eu acho que ele pode ficar dolorido depois que ele realizou esse exercício, que eu posso ter gerado um pouquinho de agudizado um pouquinho os sintomas da dor dele.
Então, o que eu posso fazer? Eu utilizo uma frequência de modulação mais baixa, que vai preconizar a liberação de beta-endorfina. Lembra disso, sempre vai liberar as duas, mas uma preconiza mais a outra. Vai preconizar a liberação de beta-endorfina, vai demorar para ele ter a sensação de analgesia um pouquinho, mas essa sensação ela vai se manter por um tempo maior, ou seja, quando ele chegar na casa dele e tal, na hora que eu acho que ele possa sentir dor, ele vai sentir alívio, ele vai se manter um pouco mais tranquilo. Beleza? Então é assim que vocês têm que pensar quando vocês forem escolher esses parâmetros, não só na lombalgia, mas em outras lesões. Qual é o seu objetivo com a aplicação dessa corrente? Porque lembra, a aplicação desses recursos de eletroterapia nunca vai ser uma terapia sozinha. Ela precisa ser parte de uma abordagem multimodal. Então elas só vão facilitar algo que você queira ganhar com esse paciente. O próximo parâmetro que vocês têm que escolher é o que a gente chama de variação de frequência. Essa variação de frequência é a variação que vai ser realizada na frequência de modulação que você escolheu. Então, essa frequência que você escolher aqui, durante a aplicação no seu paciente, ela não vai se manter constante o tempo todo. Ela vai ficar variando, certo? Ela vai ficar subindo e descendo. Por que a gente escolhe e por que existe esse parâmetro na corrente interferencial? Quando você fica variando a frequência de um aparelho, você diminui a chance que o seu paciente tem de acomodar com aquele estímulo. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar, ou já viram em alguma pessoa fazendo choquinho, que depois de um tempo ele pede para você aumentar porque ele não está sentindo aquele choquinho tanto como ele estava sentindo no começo. Ou um exemplo mais fácil até, vários de vocês devem estar usando o relógio e nem percebem que estão usando mais. Vocês devem estar com fone aí e já até esqueceram que estão usando o fone. Vocês devem usar corrente, aliança, e nem devem lembrar que usam aliança, ou anel, ou pulseira. O nosso corpo, ele se acostuma aos estímulos que são expostos a ele quando esses estímulos se mantêm numa intensidade constante. Então, uma forma de você fazer com que o paciente continue sentindo a corrente, ela continue fazendo efeito no seu paciente, é você realizar o que a gente chama de variação de frequência. Essa variação da frequência serve para evitar a acomodação do paciente. Serve para evitar que o seu paciente se acostume com a corrente. Beleza? E essa variação de frequência, para ser efetiva, ela precisa ser sempre superior a 50% do que você utilizou. Beleza? Como que isso acontece? Então, vamos supor que eu escolhi uma frequência de modulação de 100 Hz. O meu paciente, durante a aplicação, a corrente dele vai ficar variando entre 100 e 150. 100, 150. Tudo bem? Normalmente, a gente coloca até 60% de variação, tá? Então, o ideal seria nem ficar de 100 a 150, seria ficar 100 a 160, 100 a 160. Você nunca deve usar menos do que 50%, tá? Por que 160? Porque 60 Hz é 60% de 100 Hz. Beleza? Se eu utilizar, por exemplo, 20 Hz de amplitude modulada, de frequência de modulação, essa variação tem que ser 60% de 20. Tudo bem? Então, seria ali em torno de uns 12 Hz. Então, eu sairia de 20 Hz para 32 Hz. 20 Hz para 32 Hz. Vai ficar fazendo essa variação. Tudo bem? Sempre para mais, tá? Então, esse parâmetro chamado de variação de frequência é uma forma de ficar variando a frequência para evitar a acomodação nos nossos pacientes, tá? E aí vem o próximo parâmetro, que é você escolher como que essa frequência vai variar. Então, eu escolhi o quanto ela vai variar, que tem que ser sempre 60%, sempre acima de 50%, mas 60% já é ideal. Mas eu preciso escolher como ela vai variar. Se ela vai subir de 100 para 160 muito rápido,
se ela vai subir mais devagar, se ela vai manter um tempo no 160 para voltar para o 100 e manter um tempo no 100. Tem uma forma dela variar, tá? Existem 3 formas dessa frequência variar. A gente chama isso de slope. A primeira delas é uma variação de 1 para 1. O que significa isso? A corrente, vamos supor que eu escolhi 100. A corrente está em 100. Em 1 segundo, ela vai chegar a 160. Em 1 segundo, ela vai voltar para 100. Em 1 segundo, ela vai chegar a 160 de novo. Em 1 segundo, ela vai voltar para 100. Em 1 segundo, 160, ela vai ficar fazendo isso até acabar a aplicação. Beleza? Se eu escolhesse lá, por exemplo, 20, ia ser assim, ó. Ela começa no 20, em 1 segundo ela vai chegar no 32, em 1 segundo ela volta para 20. Em 1 segundo ela vai para 32, 1 segundo ela volta para 20. Vai ficar acontecendo essa variação de 1 em 1 segundo, tá? Quando que a gente utiliza o slope de 1 para 1? Essa variação de 1 em 1 segundo? Em pacientes que têm dores há muito tempo. Pacientes que têm dores mais crônicas, tá? Por quê? Porque pacientes que têm dores crônicas, normalmente ele já tem um estímulo de dor muito acomodado naquela região. Então a gente vai ter que fazer uma variação mais brusca, de 1 em 1 segundo, para que esse estímulo sofra uma variação perceptível pelo corpo, tá? Diferente de um paciente que tem uma dor aguda, que a gente vai fazer essa variação de 6 em 6 segundos. Então ele vai começar lá com 100, aí em 6 segundos ele vai chegar a 160, em 6 segundos ele vai voltar para 100. Depois em 6 segundos 160 de novo, depois mais 6 segundos ele volta para 100. Então vai ficar fazendo essa variação a cada 6 segundos. A gente utiliza o slope de 6 para 6 em pacientes que estejam com dores agudas, porque é um paciente que está muito sensível à dor e à variação de estímulos, então você não precisa fazer uma variação muito rápida, você pode deixar essa variação mais linear. Beleza? E o último tipo de variação, que normalmente para estágios subagudos, né, a variação entre os dois estágios, é o que a gente chama de 1 para 5 para 1. Então, ele vai começar com 100, em 1 segundo ele vai chegar a 160, ele vai se manter em 160 durante 5 segundos. Depois, em 1 segundo, ele volta para 100, se mantém no 100 durante 5 segundos. Em 1 segundo, ele vai para 160 de novo, se mantém no 160 em 5 segundos. Em 1 segundo, ele vai para o 100, se mantém no 100 em 5 segundos. E vai fazendo isso até o final da aplicação. Se eu usar o 20, a mesma coisa. De 20 para 32 em 1 segundo, mantém 5 segundos no 32. De 32 para 20 em 1 segundo, mantém 5 segundos no 20. Beleza? Então vai acontecendo essa variação aí o tempo todo. Então essas são as 3 formas de variação, 3 formas de slope, tá? 1 para 1, 6 para 6 e 1 para 5 para 1. Depende das características do seu paciente. Se ele tem uma dor mais crônica ou dor com umas características mais agudas, você vai escolher essa variação aí. Que nada mais é do que a forma de variação da frequência, tá? Então, por enquanto, a gente tem frequência portadora, que na maioria dos casos vai ser 4.000, porque é a corrente analgésica. Frequência de modulação, variação de frequência, que é escolher o quanto que essa frequência vai variar, e aí vai ser sempre 60% do que você escolheu da frequência de modulação. E por último, o slope, que é como essa variação vai acontecer. Fechado? E aí, por último, a gente vai escolher o que a gente chama de intensidade. No caso da aplicação para estímulos analgésicos, a gente tem que manter lá na estimulação dos neurônios sensoriais e não atingir neurônios motores. Então, qual vai ser a intensidade que eu vou colocar no meu paciente? Eu vou aumentando a intensidade do aparelho até que ele esteja com uma percepção da sensação da corrente bem forte, sem gerar contração muscular no meu paciente. Certo? A partir do momento que começou a gerar contração muscular, eu atingi o neurônio motor. Eu só vou querer atingir esses neurônios quando o meu intuito for fortalecimento muscular. Não é o objetivo dessa corrente nesse momento.
E o limiar de dor eu jamais vou querer alcançar, porque eu não quero causar dor no meu paciente. Pelo contrário, eu quero causar analgesia. Quais são os tipos de aplicação da corrente interferencial? Então, quando você decidir utilizar a corrente interferencial vetorial, que é aquela formação de vetores durante a aplicação, você precisa obrigatoriamente utilizar a técnica de aplicação tetrapolar, que você tem 4 eletrodos e 2 canais, como vocês estão vendo aí na foto. Então, você tem um eletrodo de frente para o outro com um canal de corrente, o outro eletrodo de frente para o outro com outro canal de corrente. Quando essas correntes se encontrarem no meio, certo? Elas vão ter a formação de vetores, tá? Por que existe aquele parâmetro de frequência de modulação? A frequência de modulação, que é da alfa e beta endorfina lá, é exatamente a frequência que vai ser adicionada no segundo canal. Então, o meu primeiro canal vai ter 4.000 Hz, o meu segundo canal vai ter 4.100, 4.020, o que eu defini lá de acordo com o meu objetivo de alfa e beta endorfina. Por quê? Esses canais precisam ter frequências diferentes para quando eles entrarem em contato entre si, eu tenha a formação de vetores. Beleza? Mas, por exemplo, na lombar, não é interessante utilizar esses canais, porque você vai ter ali, normalmente, no meio da intersecção dos canais, as vértebras. Então, você vai ter interação ali de tecido ósseo agindo sobre a corrente. Certo? Então, para a lombar ou para regiões pequenas, nós não vamos trabalhar com a corrente interferencial vetorial, que é a formação daqueles vetores. Nós vamos utilizar a técnica de aplicação bipolar. Tá? Na técnica de aplicação bipolar, você não cruza as correntes, você usa os 2 canais de forma independente. Então, por exemplo, na lombar, colocaria um canal de um lado, outro canal do outro e as vértebras no meio. Então, aqui está passando uma corrente, aqui está passando a outra. Então, na técnica bipolar, as correntes não se cruzam e eu não formo vetores. Eu tenho a aplicação da corrente interferencial bipolar, tá? Para ter a corrente interferencial vetorial, que é a formação daqueles vetores pela intersecção das correntes, eu preciso obrigatoriamente utilizar a tetrapolar. Eu não vou utilizar na lombar e nem em áreas pequenas. Por exemplo, a aplicação no dedo. Não dá para formar vetor aqui. Eu teria que ter um eletrodo desse tamanho aqui. Beleza? Então, existem 2 formas de aplicação. Você pode escolher no aparelho se os seus vetores, tá? Eles vão ter uma variação manual. Você vai escolher qual vetor que você quer que trabalhe no paciente, ou se eles vão realizar um varrimento, uma varredura automática. Então, durante a aplicação, você vai ter a varredura do canal. Ela vai ficar trabalhando em todos os canais. Um liga, um vetor liga, desliga, liga o outro. Um vetor desliga, liga o outro. E ele vai ficar varrendo ali toda a região, tá? Então, você pode escolher de deixar um vetor só ligado ou de que ocorra essa varredura, esse varrimento aí através dos vetores. Normalmente, quando a gente aplica em regiões maiores, a gente utiliza essa varredura. Beleza? A corrente interferencial, então, eu preciso ter 2 canais diferentes agindo entre si. Beleza? Eu não consigo gerar corrente interferencial vetorial utilizando o TENS, por exemplo. Não adianta eu pegar o TENS e colocar lá 2 canais, um cruzando o outro. Eu não vou ter a formação de vetores, porque os 2 canais têm a mesma frequência o tempo todo. Então, por isso que eu preciso ter um aparelho que gera o que a gente chama de corrente interferencial, para que eu tenha aquela variação da frequência em um dos canais e essa variação faça com que eu tenha a vetoração, beleza? Eu não consigo criar vetores com o TENS. Essa é uma das vantagens da corrente interferencial sobre o TENS, para varrer áreas maiores, tá? Além de ser um pouco mais confortável para o paciente, beleza? Aqui, ó, a gente tem um ensaio clínico randomizado, tá? Que foi composto por 240 pacientes. Né?
pacientes com dor lombar aguda, beleza? Lembra que eu disse que esses recursos funcionam muito melhor para dores agudas do que para dores crônicas, certo? Eles foram divididos em 3 grupos, esses pacientes. 80 pacientes fizeram a corrente interferencial, 80 pacientes realizaram manipulação, técnicas de manipulação, tá? Liberação miofascial, mobilidade articular, e outros 80 pacientes realizaram técnicas de manipulação mais a corrente interferencial. Tudo bem? Eles avaliaram um questionário funcional, que se chama de questionário de Roland-Morris. É um questionário que avalia as funções do dia a dia do paciente e avalia se ele tem muitas limitações funcionais de acordo com a dor que ele sente ou se ele está bem ativo, se essa dor não está influenciando muito no dia a dia dele ou não, ou está. Avaliaram dor através da escala EVA e da escala de McGill, tá? A escala EVA é mais comum, que é aquela de 0 a 10. 0 é nada, 10 é pronto-socorro. E outro questionário de função que é o SF-36, questionário bem extenso. O que eles encontraram de resultados? Todos os pacientes melhoraram, certo? Todos os pacientes, tanto o que fez corrente interferencial, quanto o que fez manipulação, quanto o que fez manipulação mais corrente interferencial. E não houve diferença entre os grupos. Então, um paciente que tem dor lombar aguda, ele pode fazer corrente interferencial, pode fazer a manipulação ou pode fazer os dois combinados, que a tendência é que ele evolua bem, com que ele melhore, tá? Esse outro trabalho aqui, ó, ele já é com intuito em pacientes de dor lombar crônica, beleza? Eles avaliaram os efeitos da corrente interferencial, certo? Do TENS, do ultrassom e da termoterapia, do uso do calor, tá? O que eles encontraram? Corrente interferencial, ultrassom e todos os outros agentes físicos não apresentam resultados significativos comparados com grupos controles. Então, quando você pega para pacientes que têm dor lombar há muito tempo, dores crônicas, se você compara pacientes que não fizeram nada com pacientes que fizeram esses recursos que a gente discute aqui em eletroterapia, os dois grupos não tiveram diferença. Então, não adianta você aplicar esses recursos no seu paciente, se ele tem dor lombar crônica. Beleza? Você tem os efeitos analgésicos imediatos. Daí vem o que eu estava explicando para vocês. Se vocês aplicarem essa corrente, mesmo num paciente que tem dor lombar crônica, isso não vai tratá-lo. Isso, a longo prazo, não vai melhorar o paciente. Mas você tem, sim, efeito analgésico logo depois da aplicação. Então, para que você tem que utilizar um aparelho desse? Para ele facilitar alguma terapêutica sua que vai realmente resolver o problema desse paciente. Por exemplo, gerar analgesia no momento em que você quer realizar manobras de liberação miofascial ou que você quer fortalecer aquele paciente. Beleza? Essa é a ideia, tá? Esse outro trabalho aqui, ó, pegou 30 voluntários, 18 homens, 12 mulheres, tá? E dividiu em 3 grupos. Grupo corrente interferencial, grupo TENS e um grupo sham. Sham é um grupo placebo, exatamente da forma como você aplicaria o aparelho. Então, coloca os eletrodos no paciente, deixa ele deitado na maca, mas deixa o aparelho desligado. A corrente não é ligada, tá? Às vezes eles até ligam a corrente, mas bem leve, só para o paciente achar que está fazendo alguma coisa, mas não é a forma ideal de aplicação, tá? Existem várias formas de se fazer o sham. O que eles encontraram do ponto de vista da dor do paciente, tá? Eles queriam avaliar o limiar de dor. Normalmente você usa um aparelho que se chama algômetro, que você empurra uma região do paciente lá, qualquer região do corpo dele, provavelmente eles empurraram na região onde foi realizada a corrente, e você vê o máximo de pressão que ele aguenta. Não houve diferença no final desse estudo entre todos os grupos, tudo bem? Interferencial e TENS. Na verdade, entre todos não, desculpa. Entre os dois grupos, corrente interferencial e TENS. Então, o grupo sham não aumentou o limiar de dor, ou seja, não suportou mais dor. Ou seja, a interferencial e o TENS
eles ajudam a aumentar o limiar de dor do paciente, ou seja, fazer com que o paciente sinta menos dor, tá? Comparado com o placebo. Então, eles têm efeitos, sim, comparados com não fazer nada. Mas não existe diferença entre os dois. Então, como eu falei para vocês, não existe diferença entre você utilizar o TENS ou a corrente interferencial no seu paciente. Você vai alcançar os mesmos resultados analgésicos, tá? Qual que é a principal diferença? A corrente interferencial é mais confortável. Então, um paciente que tenha medo de utilizar a corrente, a tendência é que ele se sinta mais tranquilo utilizando a corrente interferencial, porque o TENS ele é mais incômodo durante a sua aplicação. Tudo bem? Então, não houve diferença estatística entre os grupos. Então, os dois são efetivos em gerar analgesia, comparado com não fazer nada, mas entre os dois não existe diferença. Beleza? Esse outro trabalho aqui, ó, é um trabalho do Brasil, de brasileiros. Tem uma galera que fez Santa Casa aí que eu conheço, que fez esse trabalho. O que eles compararam? A analgesia no trapézio superior de pacientes que realizaram o TENS e a corrente interferencial, tá? Para dores crônicas no pescoço. O que eles encontraram? Que a corrente interferencial alcançou resultados de diminuição da dor após 3 sessões, tá? E o TENS não alcançou esses resultados tão rápido, mas no final do trabalho não houve diferença entre os grupos, tá? Então a corrente interferencial ela gerou analgesia mais rápido do que o TENS, mas não houve diferença entre os grupos. Então assim, se você tiver um aparelho que tem corrente interferencial e o TENS, pelo fato da corrente interferencial ser mais confortável e talvez ter uma aplicação mais efetiva do que o TENS, mesmo que seja um pouco, vale a pena você focar nela. Mas se você não tem corrente interferencial, o TENS vai alcançar os objetivos de diminuir a dor no seu paciente, com certeza, tá? Essa revisão sistemática com meta-análise, lembra que eu já expliquei para vocês o que significa isso? Ela mostrou que a corrente interferencial é efetiva no manejo, né, na melhora de dores musculoesqueléticas, tá? Mas se ela fizer parte de uma abordagem multimodal. Então, de novo, a mesma frase para vocês. Esses recursos só têm efeitos significativos, eficientes, se eles fizerem parte de uma abordagem multimodal. Eles têm que estar associados a exercícios de cinesioterapia, fortalecimento, relaxamento muscular, ganho de mobilidade, que é o que realmente vai resolver o problema dos nossos pacientes, tá? Esse outro trabalho aí comparou a eficácia de TENS, corrente interferencial, e o ondas curtas para pacientes com osteoartrite de joelho, né? O que eles encontraram? Que todos os grupos melhoraram, certo? Ou seja, qualquer um desses recursos são interessantes para pacientes que têm osteoartrite de joelho, beleza? E melhor ainda, um achado desse estudo. Os pacientes que participaram do estudo, com qualquer um dos aparelhos, a gente já falou sobre todos eles, TENS, ondas curtas e corrente interferencial, qualquer um dos 3 grupos, os pacientes diminuíram significativamente o quanto que eles tomavam de paracetamol no dia a dia. Então, quando você utiliza esses recursos, como são recursos analgésicos, você consegue diminuir o quanto de medicamentos analgésicos o seu paciente vai ter que ingerir ao longo da vida dele. Isso é ótimo, pensando em que esses remédios, por mais simples que sejam, eles sempre terão algum efeito colateral, algum efeito adverso.